Lição 8, 13 a 20 de maio de 2023. Pacto de amor. Texto-chave: lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncie-as aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Êxodo 19, 3 a 5. Teaser. Os israelitas foram tirados de uma vida de escravidão e conduzidos a um lugar onde poderiam iniciar uma nova vida com novas possibilidades. Mas a ideia de ser filhos de Deus era nova também. A religião do Egito havia corrompido tanto os filhos de Abraão que eles não tinham ideia do que significava servir ao Deus chamado Jeová. E muito semelhante a uma apresentação desajeitada entre os dois estranhos, o relacionamento entre Deus e Israel começa com a surpresa de como Deus era e o que ele desejava para eles. Livres da opressão da escravidão e da influência da idolatria, os israelitas foram escolhidos para ser um povo com um propósito para o mundo. Do mesmo modo que todo relacionamento saudável tem regras que exprimem a maneira de pensar e de se comportar em relação um ao outro, assim Deus e Israel fizeram um concerto sagrado. Os 10 mandamentos eram uma série específica e eternal de preceitos que claramente resumiam um acordo leal contraído com Deus, que também afetava o relacionamento deles com os outros. Essa lição conta a história de como essas leis foram transmitidas e qual sua intenção. Roteiro original. Nesta parte da história, vemos Deus fazendo um concerto com o povo de Israel. Ele mesmo já havia pronunciado os 10 mandamentos para os israelitas. Mas agora, Deus chamou Moisés para estar a sós com ele no Monte Sinai. Lê em sua Bíblia o texto de Êxodo 24. Depois, faça as seguintes atividades. Circule no texto bíblico os personagens diferentes mencionados nesta história. Sublinhe 3 a 5 pontos que são interessantes para você. A que parte dessa história você gostaria de ter assistido? Por quê? O que foi novidade para você quando leu essa história? O pacto é um acordo legal entre duas partes, onde nessa história você vai ver alguns elementos que definiram o impacto. Em sua opinião, por que essa história de Deus dar sua lei ao povo é importante ainda hoje? Quando os filhos de Israel receberam de Deus a lei, eles já tinham sido libertados do Egito e libertados de seus opressores. Como você descreve a ligação entre salvação, ser redimidos pela graça de Deus, e obediência à sua lei? Alguns podem sugerir que aquelas regras escritas 4.000 anos atrás podem não ter lugar no mundo moderno hoje. Leia Isaías 51, 7 e 8 e reflita sobre o conteúdo dos versos. Zoom. Considere a mensagem do texto-chave, Êxodo 19, 3 e 4. O Monte Sinai, onde o povo ouviria os mandamentos da boca do próprio Deus, era um lugar especial para Moisés. O líder de Israel conhecia bem a região porque aquele tinha sido o lugar em que Deus havia se revelado a ele na sarça ardente. Observe que antes de revelar sua lei, Deus chamou a atenção dos israelitas para o que ele havia acabado de fazer por eles, ao livrá-los da escravidão no Egito e também para o que fizera no passado por Jacó. Deus havia feito com que eles atravessassem em segurança o Mar Vermelho, sepultando os egípcios que saíram em sua perseguição e também lhes providenciara o maná para sustentá-los enquanto viajavam pelo deserto. Não havia motivos para duvidar de que Deus queria o melhor para eles e estava empenhado em protegê-los e conduzi-los em segurança. Como a águia que conduz o filhote para fora do ninho e ensina a voar, Deus havia tirado o povo de Israel do Egito e o conduziria à terra prometida. Que linda ilustração! Essa era a proposta de Deus. Um acordo, no entanto, precisava ser firmado. A parte de Deus estava clara. Ele mostrou na prática o que estava disposto a fazer. A parte do povo de Israel, obedecer a Deus. Esse era o único caminho.
O mesmo convite é feito a você hoje. Leia Hebreus 10:16 e complete o verso. Essa aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas em seu e as descreverei em sua. Making of. A lei divina, reflexo do caráter de Deus, não pode ser mudada, assim como não mudam as leis que governam o mundo físico. Em Tiago 1:23 a 25, a lei é comparada a um espelho. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Os 10 mandamentos foram inicialmente pronunciados pelo próprio Deus ao povo. Uma reunião havia sido convocada junto do Monte Sinai, da qual os israelitas participaram. Mas eles ficaram tão impressionados e assustados com o poder divino que preferiram ficar à distância enquanto Moisés falava com Deus. A Bíblia diz que Moisés então se aproximou da nuvem escura em que Deus se encontrara, e ali recebeu as orientações para o que se tornaria o Livro da Aliança. O Comentário Bíblico Adventista, página 653, volume 1, diz o seguinte a respeito dessa experiência de Moisés. Em contraste com o medo dos israelitas, que os afastava de Deus, o servo do Senhor, com ousadia da fé e da consagração, foi atraído a ele. Onde Deus estivesse, ele estaria. Essa é uma prova do verdadeiro relacionamento e da amizade que existia entre Deus e Moisés. Extras. Leia e marque em sua Bíblia os textos adicionais, depois identifique e sublinhe a frase em cada verso que mais chama sua atenção. Você percebeu que os 3 textos estão relacionados à lei de Deus? Muitas pessoas pensam que as leis existem para restringir a liberdade, mas isso é um equívoco. Quando vivemos dentro dos limites estabelecidos pela lei de Deus, na verdade estamos tendo a oportunidade de viver livres do pecado. E isso sim é liberdade. Em vez de oprimir, a lei de Deus liberta. Ela nos orienta com respeito aos nossos relacionamentos e nos livra de desapontamentos e da destruição. Ela é tão importante que será o diferencial entre os que amam a Deus e andam no caminho da luz e aqueles que preferem fazer a própria vontade e seguir o caminho das trevas. Deus libertou o povo de Israel do Egito para que eles pudessem guardar sua lei na terra que lhe tinha sido prometida. O que ele disse para eles também se estende a nós. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei minha lei no íntimo deles e a descreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Isaías 51, 7 e 8, Salmo 105, 42 a 45 e Mateus 22, 36 a 40 são os textos adicionais. Panorâmica. No livro dos Escolhidos, capítulo 27, você vai encontrar um importante comentário da lei de Deus e do propósito que ele tinha para seu povo servir de bênção ao mundo. Enquanto lê, destaque as partes da leitura que deram um novo vislumbre para você. Pense em alguém que você conhece que exibe o caráter de Deus. De que modo específico você vê as marcas de Deus na vida dessa pessoa? Quais são algumas características que a tornam agradável para os outros? Quando você considera que o princípio da lei de Deus é o amor, de que forma amar as pessoas será um testemunho aos descrentes e aos que buscam a Deus. Você conhece alguém que aceitou a Deus por causa da bondade e o amor de outra pessoa? Escreva para essa pessoa um recado onde envie uma mensagem agradecendo seu testemunho de amor. Deus honrou os hebreus ao fazer deles os guardiões e defensores de sua lei, mas eles deveriam considerá-lo um depósito sagrado para todo o mundo. Os preceitos dos 10 mandamentos são adaptados ao modo de vida das pessoas em todos os lugares e foram dados para instrução e governo de todos.
São 10 leis curtas, abrangentes e cheias de autoridade, que combinam o nosso dever para com Deus e para com o próximo, todos baseados no grande e fundamental princípio do amor. Os Escolhidos, página 183. No Egito, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó se esqueceram de quem era Deus e de quem eles eram também. Quando Deus livrou seus filhos dos opressores, eles não sabiam quem ele era. A lei lhes foi dada de duas maneiras gerais: amar a Deus com todo o coração, alma e força, e por meio dos 10 mandamentos. Esses mandamentos não foram dados para que eles obtivessem salvação, mas foram dados para capacitá-los a conhecer mais plenamente aquele que os havia salvado. Todo relacionamento permanente está estruturado por regras. A lei de Deus é um retrato de sua bondade e justiça. E ao guardarmos os 10 mandamentos, passamos a conhecê-lo mais plenamente. A ordem de Deus para sermos fiéis, honestos, abnegados, dispostos, reverentes e ligados a Ele como Criador apenas enriquece a nossa compreensão sobre Ele. Era o plano de Deus que as pessoas experimentassem essas qualidades em sua própria vida, para que aqueles no mundo em que não conheciam a Deus fossem atraídos pelo caráter dos filhos que viviam em harmonia com sua lei. Como as pessoas à sua volta enxergam o caráter de Deus em sua vida? Não deveríamos ficar cansados de fazer pequenas coisas por amor a Deus, que considera não a grandeza do trabalho, mas sim com que ele é realizado. Lawrence. Sei o poder que a obediência tem para tornar fáceis coisas que pareciam impossíveis. Teresa de Ávila. Além do estudo, reflita. Assim, a luz do céu deveria resplandecer em um mundo de trevas, uma voz apelando a todos os povos para saírem da idolatria e servirem ao Deus vivo seria ouvida. Se os israelitas fossem fiéis no cumprimento da responsabilidade a eles confiada, Deus seria a sua defesa e ele os exaltaria acima de todas as outras nações. O capítulo 27 está disponível.